Fala trader, Rony Raiz aqui e seja bem-vindo a mais uma videoaula da nossa série Padrões de Candlesticks. E hoje falaremos sobre o martelo e enforcado, que é o mesmo padrão de candle, mas em determinadas situações ele altera para martelo ou enforcado. E nós vamos estudar esse padrão agora. Então fica comigo até o final do vídeo, para não perder nenhum detalhe. Primeiro ponto, que o martelo ou enforcado ele é um padrão de reversão. Entendendo isso, vamos ter aqui que o martelo ele indica uma possível alta dos preços. Então, quando nós identificarmos o martelo, ele vai estar indicando que o mercado pode querer subir. E o enforcado, ele é o inverso. Quando nós encontrarmos o enforcado, ele vai estar indicando uma possível queda do preço. Agora, os aspectos a se considerar. O martelo ou o enforcado é este padrão aqui. O primeiro ponto que a cor não importa, ele poderia ser verdinho ou poderia ser vermelho, tá bom? Em alguns casos a cor pode potencializar isso, mas, no geral, qualquer uma das cores é válido o padrão. E outro ponto a se considerar, que é o mais importante, é que o martelo é composto por um candle, que tem sua sombra, cujo tamanho seja 2/3 do tamanho total. Então imagine dividindo este candle em 3 pedaços, basicamente. E a sombra ocupa 2 pedaços. Dos 3, ela vai ocupar 2 pedaços. Tá bom? Então o corpo ele tem que ser sempre pequenininho, comparado em relação à sombra aqui inferior. Lembrando, sombra inferior, sempre sombra inferior. Este tipo de padrão geralmente não tem sombra superior aqui. Mas pode acontecer de ter uma sombrinha, principalmente no day trade. Nesse caso, se for uma sombra pequena em relação ao tamanho do candle, você pode relevar esta sombra. Agora, caso seja uma sombra grande, desconfigura o padrão martelo ou enforcado. O correto é não ter sombra superior. E se tiver, ser algo bem pequeno em relação ao candlestick. Segundo o levantamento de Thomas, este padrão tem taxa de acerto de 88% em um mercado altista e 86% para o enforcado em um mercado baixista. Aqui ele já fala um pouco em que situação cada um vai aparecer, e a gente vai ver mais para frente, detalhado. E vamos começar pelo martelo. O martelo ele vai ocorrer, ele vai aparecer após um movimento de baixa. Então, o mercado vai estar aqui descendo, nós iremos identificar o martelo, ele vai aparecer e aí vai indicar uma possível alta dos preços. O martelo ele sempre vai aparecer no movimento de queda, é isso que você tem que entender. Mercado caindo, o martelo vai aparecer, ele está indicando uma possível alta dos preços. É interessante que esse padrão de candlestick esteja apoiado em uma zona de oferta e demanda. Para fortalecer esse padrão, esse padrão, martelo, ele é formado só por um candle, porque ele realmente vai te lembrar um martelozinho. Olha aqui o formato dele. É como se fosse um martelo mesmo, do Super Mario. Então, ele vai te lembrar realmente um martelo. Ele é composto só por um candle. Já falamos do corpo, né? O corpo é bem pequeno e a sombra é 2/3 do padrão. Uma sombra maior do que o corpo, bem maior. Estou vendo aqui a assistente colocou errado, tá? Ela colocou o corpo do candle, mas na verdade é a sombra, né? A sombra do candle tem que ser composto por 2/3. No caso, o corpo teria que ser 1/3. Ignora aqui é a sombra, tá? Tem que ter pelo menos 2/3 do corpo, tá? Pode ser eu que esteja interpretando errado, que eu estou gravando já meio tarde, mas na minha interpretação aqui a assistente colocou errado aqui. O corpo do candle tem que ser composto por pelo menos 2/3 de sombra. É o inverso. A sombra ela tem que ser composta por 2/3 do corpo. Beleza? Sombra maior. A confirmação do martelo acontece quando a máxima dele é rompida, mas não basta romper, tem que fechar acima da máxima. Então, que nem aqui, nós temos essa máxima do martelo. O mercado ele tem que fechar um candle acima dessa máxima para poder confirmar esse martelo. Tem pessoas que fazem a entrada só com o martelo aqui aparecendo e tem pessoas que aguardam essa confirmação para poder entrar. Uma informação aqui a mais, o martelo verde geralmente é mais assertivo do que o martelo vermelho no fim de movimento de baixa. Por quê? O martelo verde ele vai mostrar mais força.
dos touros no mercado, dos compradores. Enquanto o martelo vermelho, apesar de ele ser um martelo, ele ainda mostra uma certa força dos vendedores, ainda tem vendedores no mercado. O martelo verde, ele vai mostrar maior força dos compradores. Ele potencializa o padrão. Então perceba, tanto o candle desse padrão vermelho ou verde, ele é um martelo. Se ele estiver no movimento de baixa, fazendo um movimento de baixa, faz esse padrão aqui. Ele será um martelo, tanto vermelho quanto verde. Porém, o verde ele tem uma probabilidade maior de dar certo. Ele aumenta ali, tem uma maior assertividade, porque demonstra mais força por parte dos compradores. E a última informação, ele diz que se o padrão tiver uma sombra grande na parte inferior e aqui em cima tiver pouca sombra ou quase nenhuma, isso também potencializa a força do padrão, porque quer dizer que os touros conseguiram levar aqui até onde eles queriam e os vendedores não pararam os compradores. No caso, essa sombra aqui está nos indicando uma rejeição. Os vendedores vieram aqui e, de repente, os compradores começaram a reagir e levaram o preço para cima. E aí os compradores começaram a mandar no mercado. E como não tem pavio esse candle aqui, quer dizer que os vendedores não empurraram o preço novamente para baixo. Não tiveram essa força. Os compradores realmente estavam bem mais fortes e dominaram nesse momento aqui o mercado. Então começa a indicar uma fraqueza dos vendedores e uma força dos compradores. Por isso que o pavio ele é interessante a ser observado nesse padrão aqui. O primeiro exemplo, no mini dólar, 5 minutos. Fez o padrãozinho aqui do martelo, no caso vermelho, né? E no caso a gente consegue perceber o tamanho do corpo e olha lá o tamanho do pavio. E olha que tem pouco pavio em cima também. Ele tem um volume alto. É interessante que esses padrões tenham um volume alto. É interessante, nem sempre vai ter. Tá? Às vezes tem um lá com volume baixo também, vai dar uma boa reversão do movimento. Porém, se conseguir pegar o padrão com um volume alto, é ainda melhor, tá bom? Outro ponto, como que é o mais interessante de utilizar este padrão? Você tem aqui, ó, uma tendência de alta acontecendo. O ideal é você pegar esses martelos a favor do movimento de alta, dentro desse movimento de alta que está acontecendo. Porém, o mercado vai estar fazendo o pullback. Veja só, na hora que o mercado descer aqui, ele tem uma pernada maior de alta, quando ele estiver descendo aqui, ele fizer o padrão para você, e te deixar o padrão aqui de alto, o martelo, você entra para dar continuidade a esse movimento aqui, ó. Essa será a melhor opção de entrada. Você entra como um padrão de reversão, né? O mercado vai estar descendo e você vai entrar esperando que o mercado suba, porém no macro, no geral, você está a favor da tendência. Porque muitas pessoas, elas entendem que por ser um padrão de reversão, o mercado vai estar caindo o tempo todo e a pessoa ela está buscando comprar sempre que faz um martelo. E na realidade, o padrão deve ser utilizado dentro de uma tendência. Se o mercado está subindo aqui, toda vez que ele faz os martelos aqui, você vai pensar em comprar. Essa é a preferência para utilizar o padrão. Você pode utilizar também de outras formas, em outros cenários, porém esse aqui é o mais recomendado. Outro exemplo, mini dólar no 15 minutos. Outro padrão aqui de martelo. Perceba que aqui a gente tem dois martelos juntos praticamente. Nós temos esse aqui, ó. Temos um antes. Ele ainda testa mais para baixo, ele faz os testes ainda, e depois ele faz outro martelo e daí ele sobe. Tá? Nós tivemos dois martelos nesse exemplo aqui. Um caso daria gain, outro poderia dar loss. Como eu gosto de entrar no martelo? Vou passar um insight meu. Se o martelo é verde e ele está forte, eu gosto de entrar aqui, ó,
nesse corpo do candle, porque ele vai abrir o candle, o próximo candle aqui, ele pode vir testar aqui um pouco para baixo e em seguida fazer isso aqui. Quando este martelo ele é vermelho, e aí ele é menos assertivo, eu já dificulto mais a entrada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mirar no 50% da sombra dele. Então, eu vou pegar, medir isso aqui, medir aqui o 50%, o meio, e vou buscar entrar aqui. Por quê? O próximo candle, ele vai abrir aqui, e aí ele desce, testa aqui e faz isso aqui. Ou testa aqui e faz isso aqui. E tem uma maior probabilidade de fazer isso, pelo menos na minha experiência no mercado, eu gosto de fazer dessa forma. Com a minha experiência, eu percebi que isso acontece muito. Então eu gosto de fazer dessa forma aqui. É uma dicasinha extra para quem já quer adiantar um pouquinho aí no mercado, em relação ao padrão. Então, nesse cenário aqui, se fosse entrar neste candle aqui vermelho, entraria onde? Aí já teria um fundo aqui atrás, miraria aqui. Daria para deixar um stop maior ou deixar um stop mais barato aqui, ó, levar um stop mais barato. Tá beleza? Ia baratear o stop. Depois aqui, só daria para fazer uma entrada, faria entrada no caso, ele testando aqui. Aí você também pode optar por esperar a confirmação, como muitos traders fazem. Esperar fechar acima do martelo, que nem esse aqui, ó. Teria que vir um candle aqui e fechar acima desse martelo para poder confirmar essa entrada. Confirmar o martelo e aí você faz a entrada. Que nem esse outro aqui. Depois que fechou o martelo, olha só, abriu um candle e fechou acima, lá em cima. Aí você poderia fazer uma entrada, tentar botar um stop aqui financeiro, porque técnico ficaria muito caro, e levar esse trade até lá em cima. É uma opção. A questão é que quanto mais confirmação você espera, mais caro fica o stop. Agora vamos falar sobre o enforcado. Ele é o mesmo padrão, mas ele ocorre no movimento inverso. No caso, o enforcado ele vai estar indicando uma possível queda dos preços. Então ele está vindo de um movimento de alta. Então o mercado vai estar subindo, vai aparecer o mesmo padrão, que é como se fosse um martelo, só que ele aparece no alto, no movimento altista, movimento de alta. E aí vai fazer o padrão enforcado. Por que enforcado? Porque ele vai lembrar um homem enforcado, a cabecinha e o corpo. E aqui você pode pensar que esse movimento de alta é a forca. Né? Lembra do joguinho da forca? Movimento de alta, e aqui o corpozinho do homem, ó, cabeça e a sombra. Por isso que ele é chamado dessa forma, de enforcado. Alguns chamam pelo nome todo, homem enforcado. É o mesmo padrão, porém, esse aqui no movimento de alta é a mesma coisa. Só que agora muda a questão aqui do vermelho para verde. No caso do enforcado, quando ele é vermelho, ele potencializa o padrão do enforcado. Quando é verde, ele enfraquece o padrão. Então a taxa de assertividade vai ser maior no padrão vermelho. Resumindo, é isso. Enquanto no martelo será o padrão verde. Tá? Ele vai estar indicando aqui uma retomada dos vendedores começando a reagir ao mercado. Certo? Bem bacana. A confirmação também vai ocorrer com a perda da mínima do padrão. Então perdeu aqui a mínima, ó, fechou abaixo, é a confirmação desse padrão. É também apenas necessário um candle e é aquela questão lá da sombra. Tem que ser 2/3 do corpo. Agora vamos ver um exemplo. O assistente botou um exemplo com um candle gigante, né? Só um cego não vê. Olha só, mercado subindo, né? Um movimento altista, e aí ele faz isso aqui é um monstro, né? Um enforcado. E aí o mercado vem e desce. Esse enforcado aqui é fora do normal, tá? Nem seria um bom exemplo a se pegar. Porque é bem fora do normal. Ele é basicamente um martelo, só que ele está no movimento de alta. E esse aqui, no caso, teve um volume baixo. Bem baixo. Agora vamos pegar outro exemplo. E esse aqui é mais interessante. Olha só. Ele aqui pode se caracterizar como enforcado ou também como um harami. Acaba que ele também entra como um harami. Mas ele não deixa de ser o enforcado que nós estamos acostumados a ver. Ele tem ali uma boa sombra que é maior, quase 2 vezes o tamanho do corpo. Tá? Ele vai se encontrar aqui na máxima do dia, como a gente pode perceber, ele está na máxima do dia.
é no 15 minutos do mini dólar. E aí, após fazer ele aqui, o mercado, olha só, desce. Desce legal. E ele tem um volume muito interessante, muito grande. Tem um volume bem grande comparado aos anteriores. E no caso aqui, quando ele rompe a mínima do enforcado, confirma a confirmação do enforcado. Então sempre busque também utilizar o padrão em zonas de oferta e demanda. Esse padrão é interessante porque você pode entrar, olha só, aqui nele e o stop já é aqui atrás. É um stop geralmente muito barato quando é o enforcado. Já o martelo já é um padrão com stop mais caro. No caso, aqui é um exemplo muito bom, onde nós temos uma tendência realmente de baixa acontecendo e de repente o mercado faz um movimento de alta antes de continuar a descer. E aí aqui em cima ele faz o padrão e aí você entra e pega o movimento, a continuidade do movimento de baixa. Isso é bem interessante, é o melhor a se fazer. Você pode utilizar também de outras formas, porém o indicado é dessa forma. O mercado está descendo aqui, sobe, desce, e aí ele começa a subir novamente. E aí ele faz o padrão aqui em cima, você vai entrar porque o padrão vai estar te indicando que chegou o fim desse possível movimento. Se ele estiver apoiado a um ponto de oferta e demanda, melhor ainda. E daqui ele vem e desce, dando continuidade ao movimento. Então perceba que ele é um padrão de reversão, porém eu estou utilizando ele dentro de uma tendência macro. Essa é o melhor cenário para se operar o padrão enforcado, como está aqui. Mercado descendo, descendo, descendo. Aqui lateralizou, chegou num ponto, no início do dia, no caso, chegou no ponto de máxima, um ponto de oferta e demanda, máxima do dia, e dali ele fez o padrão e desceu bastante ali. Na verdade, esse dia desceu até próximo da mínima do dia, deve ter dado um range bem interessante, depois lateralizou, e só depois, nos próximos dias, que deu continuidade na queda. Eu quero saber se você utiliza desses padrões já, se gosta deles, se não gosta, como que você costuma utilizar. Deixa aí o seu comentário, deixa o seu like para contribuir com esse vídeo, para poder ajudar outras pessoas com esse vídeo, beleza? Valeu, até o próximo.